E nós estamos aqui no gabinete da prefeita Duque, não é? Coronel Duque, e nós vamos conversar com ela de maneira bem informal sobre alguns questionamentos que têm chegado até as emissoras de rádio. Nós chegamos, já tem mudança, o gabinete está ampliado, está bem prático, está bonito, não é? Podemos falar que é o toque feminino. Eu não gosto muito de separar a mulher do homem, porque eu acho que o que importa é a capacidade. Mas o que a gente sente aqui é que tem um toquinho feminino, não é? Mas vamos lá, vamos fazer as perguntas. Nós não somos nem melhores nem piores, nós somos só diferentes, só isso. Diferente? Só um pouquinho. Só um pouquinho. É. Então tá, tudo bem, prefeita? Tudo jóia. Então tudo tá ótimo. ótimo. Prefeita, durante a reunião com o secretário Paulinho Saponga, quais foram as principais demandas discutidas para a causa animal? Eu pude sentir que existe aí uma preocupação grande em resolver, não é? Como é que a sua gestão quer atender essa causa animal? Bom, primeiramente eu quero agradecer sua visita, agradecer o momento da gente poder explicar coisas importantes para a nossa comunidade, né? E é sempre importante sair da nossa boca essas respostas para que não tenhamos nenhum boi na linha aí. Na questão da causa animal, é questão de saúde pública, né? É questão de cuidado com os nossos bichos. Aqui em Itapeva a gente tem uma extensão territorial muito grande, nós temos os animais de pequeno porte, os animais de grande porte. E quando a gente chegou na prefeitura, a gente percebeu uma estrutura de atendimento desses animais que está muito aquém do que deveria ser. Nós temos uma licitação em funcionamento desde agosto do ano passado, e isso assim é uma coisa que nós tivemos um sinal de alerta acendido. Por quê? É uma licitação que era para ela funcionar num período de 1 ano, com uma previsão de atendimento de 1 ano, com itens contemplados de castração, de chipagem, de amputação de membro, de cirurgias, de internações, de consultas. Para que animais? Animais abandonados e animais daquelas famílias de baixa renda. As famílias que a gente tem um atendimento ali no nosso setor da Secretaria de Desenvolvimento Social, que atendem alguns requisitos. E ali eles conseguiriam uma liberação para tratar seu cachorrinho, seu gatinho, enfim, numa clínica que é um fruto de uma licitação. É uma clínica regular, tá tudo certinho. Contudo, o que nos chamou muito a atenção é que quando uma licitação é feita, ela é feita em cima de um histórico, de um levantamento, por exemplo, ao longo de 1 ano, quantos atendimentos são feitos? Então, eles têm uma ideia de vão ser 1 milhão de atendimentos? Não. Serão 100 mil atendimentos? Não. Serão 1.000 atendimentos? 2.000 atendimentos? Enfim, havia uma média histórica e foi feita essa licitação em cima dessa média histórica de situações ao longo de 1 ano. Só que a licitação começou a valer em agosto. Então, a gente tem setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós chegamos já com quase que o que era para ter sido feito em 1 ano, acabou. Mas foram atendidos nesses 4 meses o que estava previsto como objeto da licitação? Para 1 ano. Para 1 ano. E o que chama a atenção é que, será que foram feitos mesmo esses atendimentos? Será que foi dentro da conformidade dos requisitos que precisa? Porque eu, por exemplo, eu tenho 7 cachorros. Problema meu, eu tenho 7 e 7 que eu adotei, porque eu gosto. E eu sei que eu tenho a minha responsabilidade como cidadã de manter esses cachorros. As minhas cachorrinhas são um macho e 6 fêmeas. Eu tenho que castrá-los. Porque a não ser que eu queira popular e Itapeva com um cachorrinho aí. Só que eu sei que eu tenho que pagar, porque eu tenho a condição de pagar. Mas dentro do orçamento doméstico, eu tenho que ver de que forma que eu e meu marido vamos... esse mês vai ser a Mary. O mês que vem, a gente tem que colocar a Tica, entendeu? Então, e assim, a gente vai ter que ir se organizando. Mas o que a gente vê? Que acabou. Mas fará a nova licitação? Faremos, mas a gente precisa tomar as rédeas dessa situação, porque
Se foi feito o que era para ser feito em 1 ano, em 4 meses, alguma coisa pode ter saído do controle. E a gente não pode permitir esse tipo de desvio de função se de repente isso veio a acontecer. Tá certo, mas isso é coisa que se levanta rapidamente, deve ter uma estatística dos que foram atendidos, né? E com certeza a prefeita vai dar andamento em fazer uma pequena auditoria, que eu digo que todo prefeito deveria ter auditoria ao sair, né? E à entrada de um novo, para que faça, porque pode ter ocorrido também ter estimado a menor, não é? Ah, não, nós vamos atender 5.000 e atenderam 5.000 em 4 meses, então nós precisávamos ter feito 10.000, né, para atender o ano todo. Mas nós são esses os planejamentos que a gente precisa entender esses dados para fazer um planejamento adequado. Porque a modalidade correta é licitar. A gente precisa licitar para 1 ano. E quando tiver ali 3 meses para acabar esse 1 ano, já tem que ser aberta outra licitação. Para a gente não ter... para não interromper o trabalho. Sim. E não ter que fazer contratos emergenciais desnecessários, né? Com certeza. Então nós vamos... Lica, pode marcar. Nós vamos acompanhar a prefeita nessa ação, porque é do interesse público poder atender. É do interesse de todo mundo. Né? Então. Prefeita, considerando que o fechamento do aeroporto estava previsto, não é? E vimos que a senhora visitou o local. Existe alguma propositura nisto, uma proposta, um objetivo? O aeroporto é uma questão bastante diversa, né? A gente está com os nossos procuradores do município, que são os advogados do município, inteirados a respeito, porque ali tem uma grande disputa. Ali é uma área pública, mas tem disputas naquele local, e o entorno ali tem uma fazenda regular. E quando nós fizemos aquela visita, foi por conta de uma reunião com o pessoal da fazenda, para organizar a documentação de confrontantes. E nós, Prefeitura Municipal de Itapeva, somos confrontantes daquela área. E para assinar alguns termos das matrículas de cartório e de escrituras, a gente precisa dar o aval. Por isso nós estivemos ali em reunião, até para verificar a possibilidade de uma parte da fazenda se juntar às terras públicas para aumentar, buscando assim essa melhoria daquele espaço, aumentando. Ah, mas ainda me perguntaram, vai continuar o aeroporto ali? Sim, ali é o lugar do aeroporto. Veio muito dinheiro. Não tem por que não ser ali, mesmo porque não seria uma prioridade jamais hoje a gente ter um outro aeroporto em outro local, porque a gente tem muito, muito mais necessidades a serem atendidas. Mas aquele lugar, a gente precisa retomar assim a parte jurídica mesmo, para trazê-lo E como está essa parte jurídica? Os procuradores, a gente vai ter uma reunião amanhã sobre isso aqui no Paço, porque são muitos os documentos. Ali foram feitas inúmeras concessões pontuais e tem algumas melhorias ali, mas não, aquilo ali é uma área pública que precisa ser retomada de fato e de direito, né? Porque ali gerou algumas pretensões para algumas pessoas que temporariamente foram ocupando aquele local, não de maneira irregular, né? Eu estou tentando enxergar que alguém deu ok de ficarem ali, mas aquela área é pública, então agora a gente tem que organizar isso daí. É mais uma organização que a gente vai ter que fazer. E o Estado investiu lá muito, isso, né? Então não é um bem público que possa ser abandonado e falando, olha, o que investiu joga fora. Não, jamais. Naquela ocasião que o Estado investiu e eu participei disto, faltou apenas e tão somente a Prefeitura fazer a tarefa de casa do fechamento, não é? De garantir a segurança. Para a gente ter ideia, hoje é capaz de ir lá agora ter um boi ali naquele entorno, né? Tem uma vaquinha lá. E aí você fala, como que um aeroporto tem um animal desse ali transitando? Não pode, né? Mas isso foi uma falha da prefeitura anterior, lá atrás. Nem a que antecedeu a Coronel Duque. Na verdade, lá atrás já era para ter fechado e ter garantido com alambrado. E parou.
Então é muito importante que a gente acompanhe também o caminhar do nosso aeroporto, porque, como disse a prefeita, a gente tem que acreditar que haja só interesse público, não é? Adriana, o cronograma previsto para a conclusão da ponte da Barra. Isso, nós estivemos lá visitando. Ali é uma obra muito robusta do governo do estado de São Paulo. Até é interessante, quando a gente vai lá, uma pessoa perguntou para mim, mas por que estão fazendo aquela baita ponte num lugar lá longe e precisava de toda aquela estrutura, de toda aquela robustez? Sim, porque passam caminhões pesadíssimos ali. Então uma ponte acanhada não refeita, daria conta. E refeita várias vezes. E ali nós estivemos com os engenheiros da prefeitura, encontramos os responsáveis da obra, né, que são os contratados ali pelo estado que tá bancando aquela obra. E a notícia que eu ainda falei assim, tô duvidando, hein? Que eles falaram que é para o final de fevereiro. Eu também, né? Creio que vai se alongar duvidei. Um pouco. Eu, como uma reles mortal aqui, eu achei, mas eles não vai sair. Eu falei, então, benza a Deus que saia mesmo. Mas eu creio que se não, que se tá dando tudo certo, né? Porque é o cronograma que o governo do estado passou dos valores. Então, assim, o que a gente tem, se não sair para o final de fevereiro, como eles falaram, é ali para o final de março. Não tem para onde fugir, é ali, está acontecendo e vai atender um número muito grande de propriedades e também essas grandes carretas que passam por ali nessa mobilidade tanto de minério como de madeiramento, enfim, é muita coisa que passa por ali bem pesada, né? E há que se respeitar a qualidade do que estão fazendo. Não, né? É muito robusto. É muito robusto mesmo, a ponte é forte, né? Tem ali impressionante. É impressionante. Dá para perceber, eu conheço em loco, ali foi uma ponte que foi refeita várias vezes e que o governo do estado agora acreditando, não é? Porque às vezes o governo do estado tem recurso só para aquilo, sabe? O bolo está pronto, você tem que ir lá e tirar seu pedaço, não é o que você quer. Você quer priorizar a saúde, você quer priorizar outra coisa, mas sobretudo, viu, Terezinha, precisa ter o projeto do que você quer. Não adianta eu ir lá no governo do estado e dizer assim, estou precisando de uma ponte lá em Itapeva. A ponte tá ruim, atende o bairro tal. Não adianta você falar assim, você já tem que ir com um projeto. É uma ponte, você tem que ter argumento, porque entre um prefeito, uma prefeita que vai com argumento e outro que vai só pedir, o não nós já temos. Mas o olhar para quem já leva o trabalho bem explicado é outro, né? E os valores virão, sim. Tenho certeza que virão mais e mais. Fez esse projeto? Isso não é da nossa gestão, isso é importante dizer. Nós estamos em cima para conclusão, sim, mas foi feito em algum momento mais para trás. A memória brasileira tem memória curta, sim. Mas caberia aqui uma lembrança para quem fez esse projeto. Podemos ir atrás, até para poder dar os louros para quem merece, né? Sim. Mas falando em projeto, prefeita, qual o grande projeto da sua administração? Algum em andamento, algum que está no seu coração, que você vai colocar em prática? Olha, Terezinha, na nossa caminhada de pré-campanha e campanha, o que foi mais sofrido de ouvir foram as questões relativas à saúde, a falta de um atendimento adequado. O Poder Municipal, ele tem como obrigação gastar ao menos 15% do orçamento na saúde. E hoje é gasto na casa dos 26%. E não dá conta. Então, se você fala assim, puxa, tinha que gastar pelo menos 15%. Se está gastando 26%, que é quase o dobro, era de se esperar uma saúde boa. Quiçá ótima. Mas a gente não vê isso, infelizmente. A gente vê os postos de saúde em situação ruim, o prédio, eu digo, os profissionais muito sobrecarregados, né? As filas enormes, às vezes com falta de insumo. Então,
agora que a gente está tomando o pé de toda a situação orçamentária, principalmente do município, é que está faltando muita coisa. E tem muita gente sofrendo com falta de cirurgia, que era para estar acontecendo, e não está acontecendo há anos. Fila de espera. Eu estive no Jaó, numa reunião, e eu não vi a pessoa. Eu recebi fotos de uma pessoa que era assim, absurda a situação, de você ver a situação da pessoa. E essa pessoa, nós conseguimos a internação dessa pessoa, ela está com uma infecção generalizada, que para fazer o procedimento ela vai ter que ser cuidada antes de ser operada. E aí você para e pensa, ali é um caso. E quantos casos a gente tem de pessoas com cirurgias eletivas que poderiam estar sendo feitas sim, e deveriam estar sendo feitas. Então nós vamos sim buscar mais recursos para pontualmente essa fila andar. Cabe mutirão? Sim, mas a gente precisa angariar estes fundos, porque com os fundos municipais não há possibilidade de fazer. Paralelo a isso, a gente precisa, como a própria nossa secretária Valéria está muito bem elaborando esse planejamento, reestruturar as unidades básicas de saúde para que as pessoas não desemboquem com suas questões no UPA, gerando aquelas grandes filas que a gente vê ali, aquela concentração de pessoas. Por vezes a pessoa não tem o atendimento que ela acha que deveria ter lá no posto de saúde, que pode ser um atendimento primário, um atendimento que vai fazer ali a prevenção, vai gerir ali de forma para não se tornar mais crônico e vir aqui para a unidade de pronto atendimento. Que ali, como o próprio nome fala, é pronto atendimento, é para ser resolutivo na medida que é uma situação de emergência, que ali com a Santa Casa tem a conversa, algumas questões afetas à Santa Casa vão para lá, mas outras no UPA. E aí o UPA acaba ficando sobrecarregado. E assim tudo, o sistema fica, os cidadãos que ali recorrem não têm o atendimento esperado, porque demora horas para serem atendidos, quando não desistem do atendimento. Então, assim, a gente está pegando uma situação onde vai ter que ser feito um replanejamento de ações, de atividades realmente. Então, essa eu acho que é a principal preocupação, como tantas outras, mas a gente tem essa premissa, a saúde tem que ser atacada no bom sentido, porque a gente precisa trazer solução para a saúde. E cabe aqui fazer, aproveitando ao alcance da rádio, destacar essa necessidade do munícipe do Itapevense procurar primeiro o posto de saúde mais próximo. E depois o posto de saúde é que fará o encaminhamento para a UPA. E também a prefeita, através da Secretaria de Saúde, conseguir parcerias com faculdades, mutirões, porque senão sempre vai estar devendo para a saúde. Eu tive uma reunião, por exemplo, aqui com a nossa FAIT, com a faculdade aqui de Itapeva. E eu soube que na parte de odonto não havia a abertura de ter um convênio com os estudantes de odontologia pela antiga gestão. E isso a gente já vai abrir para trazê-los, porque esses estudantes precisam fazer seus estágios. Prática, né? Precisam. Estavam indo para outros municípios vizinhos. Itapeva não os acolhia para esses estágios. E agora isso tudo vai estar sendo reformulado para que a gente tenha também eles a prática e o cidadão o atendimento. Logicamente assistido pelo profissional que vai estar acompanhando isso, assistido ali. Então, são situações onde a prefeita vai ter que correr atrás de um prejuízo, na verdade, não é? Mas e um projeto maior? E agora cabe aqui eu lembrar do Celeiro Paulista. O Celeiro Paulista é um projeto que de 2012, na verdade, veio para o município de Itapeva quase 3 milhões de reais para poder atender esse projeto, que seria uma mini SEASA, não é? Poderia trabalhar os orgânicos, Guapiara tem muito orgânico, mas seriam 18 municípios, inclusive sendo premiado com um caminhão
um caminhão que gela a mercadoria, que gela o hortifruti, né? Para poder trazer, transportar, levar, e nós teríamos aqui. Infelizmente, em Itapeva, nós não temos absolutamente nenhum braço desse projeto funcionando. Então, nós queremos aqui pedir para a prefeita correr atrás desse projeto. É prejuízo também, né? Porque é dinheiro que já veio, mal aplicado. E são novas verbas que poderiam estar chegando e não está vindo porque está inerte, né? A nossa secretária é a secretária Silmara, da Agricultura, ela já é de carreira, é uma pessoa extremamente competente também. E isso é importante a gente destacar na equipe que nós formamos, que são todos secretários técnicos, pessoas que conhecem do traçado, cada um dentro do seu assunto. E esse programa do Celeiro Paulista, sim, Itapeva é polo regional. A gente precisa abarcar os demais municípios trazendo. E eu vou pedir, já fica aqui um compromisso, né? É porque são tantas as demandas. Ações. Nós estamos no 20º dia, né? Então a gente está tomando pé de muitas questões complexas, muito complexas, mas como advém, verbas importantes. Já veio, né? Já vieram num outro momento, mas a gente precisa buscar novas, né? A gente tem a agricultura familiar, que precisa ser bem assistida, além de tantas outras, mas já fica aqui o compromisso da gente ir atrás do Celeiro Paulista, para reavivar a cidade de Itapeva, né? O que a rádio puder acompanhar, vai ter alegria em acompanhar, porque esse Celeiro Paulista, ele tem vários braços, né? Tem o tomate até em Apiaí, se não me engano, tem o mel aqui na Agrovila, é tudo do Celeiro Paulista. Tinha mandioca. Nós tivemos uma excelente gestão em Capão Bonito, do prefeito Júlio Fernando, que o ano passado o único município da região a oferir uma verba extra do governo do estado por atingir metas no campo da agricultura foi o município de Capão Bonito. E agora esse ano o nosso empenho também é para não só o Celeiro Paulista, mas outros programas do governo do estado e por que não um programa federal. A gente está sendo agraciado com verbas, mas para isso a gente tem que fazer a lição de casa. Tem que fazer os programas virarem na nossa cidade também. Tomara Deus que essa tarefa de casa que a prefeita Adriana está assumindo, mal resolvida, não prejudique os novos projetos que a região tanto anseia, tanto deseja, não é? Porque nós fomos na inauguração de um bração do Celeiro Paulista, que é aqui no Bela Vista, mas os equipamentos não funcionavam, não tinha carga elétrica, não tem conhecimento técnico para agregar valor, porque a cenoura pode ser picada lá, mas o equipamento está parado, porque não conseguem, não sabem mexer com ele. Então é um absurdo. É um absurdo, né? É um absurdo. Então, mas aí fica, desde 2012 o Celeiro Paulista, é bom que se registre. Quantos prefeitos já passaram? Não é? E foi amputado várias coisas desse projeto. Esse projeto foi feito quando eu ainda fazia projetos para o município. Então nós vamos acompanhar com alegria que seja colocado em prática, né? Nós temos ainda aqui algumas perguntas. A reativação do IML em Itapeva, não é? Foi comemorado, nós temos o Dr. Túlio, que já está há algum tempo mexendo com isso, temos o Maurício Coelho, do Conseg, do Conseg, que é um conselho que cuida de segurança, então há que se dar... É um conselho voluntário, formado por forças da nossa sociedade. São cidadãos, assim como o Maurício, e com membros natos, que é o delegado de polícia e o capitão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento aqui da área. Então, o IML carece ter alguém da prefeitura para auxiliar, não é? A prefeitura está disponibilizando? Sim, essa tratativa foi muito importante. Eu percebi até uma certa surpresa por parte do Dr. Túlio, que veio de Sorocaba, que ele é o diretor aqui da regional. Ocorre que o governo do estado tem que honrar o município com a estrutura funcionando plenamente. E aí faltam profissionais desse quadro do governo, né? Itapeva conseguiu agora, de pouco tempo para cá, a vinda de um médico,
Eu nem estava sabendo. De segunda a sexta-feira, no período da manhã, aqui então no nosso posto tem, porque a gente às vezes pensa só nos casos das necrópsias, né? Envolvendo os corpos, advindos de acidentes, de crimes violentos, de situações mal esclarecidas, que precisa ter o laudo ali do IML, do Instituto Médico Legal. Só que nós temos diversos laudos para serem feitos pelo Instituto, que são aqueles advindos de crimes sexuais, a pessoa que é estuprada, outros crimes de lesão corporal, para ter o laudo, para dar prosseguimento na parte criminal dos inquéritos e ali na frente virar os processos. Então tudo isso estava prejudicado, porque Itapeva tem sofrido demais. Itapeva, e digo além, a nossa região tem sofrido demais com a falta dos profissionais do ML, que tem que ser profissionais vindos do estado de São Paulo. Então Itapeva conseguiu há pouco tempo a vinda desse médico, num horário precário, mas ainda assim melhor do que não ter. Com certeza. Só que ele precisa, para que quando houver o caso de algum corpo a ser examinado por conta de algum crime ou de algum acidente, para que esse momento que já é de extrema dor não se prolongue, não seja aumentado, porque tem que ser levado para Itapetininga, quiçá Sorocaba. Então, a gente sabe que tem os deslocamentos, é o tempo, é o sofrimento que não acaba nunca. E para que a gente tenha esse médico fazendo esse exame mais detalhado aqui, precisava de um profissional que não tem a médio prazo previsão de concurso pelo governo do estado. Então, a gente ia ficar nessa mesmo. A prefeitura é sempre parceira. Então, a gente viu de que forma que a gente poderia favorecer que o IML funcione realmente, efetivamente. Seria fornecendo um funcionário público. E aí nós tivemos aqui uma discussão importante, porque a gente não pode criar o cargo de auxiliar de necrópsia, porque esse não é... Câmara? Então, aí que tá. A gente não vai criar uma nova referência de um funcionário, porque a gente não tem que ter um auxiliar de necrópsia na nossa estrutura municipal. Isso é para a estrutura estadual. Então, de que forma a gente poderia abarcar um funcionário já de dentro do nosso quadro para essa função, né? E ele explicou a necessidade de ensino médio. Mas precisa ser um técnico de enfermagem? Precisa ser alguém formado na área? Não. E aí eles abarcariam o quê? Um curso em Sorocaba, dentro do limite do que um auxiliar precisa saber, que é um curso de aproximadamente 1 mês. Pago total pelo governo do estado, lógico, a gente tendo que pagar a diária desse funcionário que vai estar fora, levando na segunda e voltando na sexta. Porque não tem estadia? E a estadia lá, porque lá eles têm como alojar essa pessoa. Porque a gente tem que pensar também qual que vai ser a logística de tudo isso, porque a gente vai tirar um funcionário daqui. E a legalidade. Exatamente. Né? E como a gente diz, né? Como diz o ditado popular, quem tem um não tem nenhum. Eu falei, a gente já tem que mandar aí pelo menos 3 pessoas. Exato. Que tenham, em primeiro lugar, a vontade de trabalhar, porque é uma situação bem diferente de qualquer uma outra, né? Um auxiliar de necrópsia. E para se habilitar. Curso médio? Ensino médio. Aí a gente estava vendo dentro da legislação o que pode ser atendido. Seria uma insalubridade 100%, porque é bem complexa a ação. E a gente vai levar tudo isso também para a Câmara. Acontecer. E nós acordamos que vai sair. Muito bem. Vai sair, porque ele sentiu o que ele nos relatou aqui nessa reunião, que foi, eu creio que das mais importantes que já fizemos até agora, é que não havia um entendimento anteriormente. E agora há o entendimento que a gente vai fazer. E vai virar. E vai acontecer. É importante destacar aqui a parceria da Prefeitura em vários setores do governo. Sim. Nós temos o ITESP, não é? Que é o reconhecimento de áreas, não é? Sejam rurais, sejam urbanas, mas onde a Prefeitura tem que colocar, auxiliar
para o topógrafo do ITESP. Sim. Esse está em andamento aqui? Eu não sei. A gente tem funcionários públicos municipais e alguns órgãos estaduais. Nós temos fornecidos até... Agora a gente está fazendo uma contagem desses filhos, onde estão todos, né? Porque a gente precisa ter um controle disso, para saber até se efetivamente estão sendo bem aproveitados nessas funções, se não estão sendo pouco aproveitados, porque a gente tem muito trabalho para fazer aqui. Se estão trabalhando também. Né? Então, às vezes pode ter ficado esquecido um funcionário em algum lugar e a gente não pode permitir que isso aconteça. Na área de esporte. O esporte, todos nós sabemos que o governo do estado de São Paulo tem várias atividades, não é só futebol. É futebol, é vôlei, é basquete, é dama, é corrida, é ciclismo, é xadrez, né? E em Itapeva foca muito e só quase futebol. Nós pegamos uma estrutura esportiva bastante sucateada na cidade, infelizmente. A gente está com aquele ginásio do Antônio Queiroz há anos parado, em reforma, e estava sendo tocado, em grande parte, com recurso próprio. E não tem recurso próprio. Não precisa ter. Não tem, porque a gente está com déficit de milhões aqui. E o que é esse déficit? É quando eu faço um gasto, é a mesma coisa na nossa casa. Eu tenho R$10 para gastar. A minha filha vai no mercado, passa o cartão de crédito em R$20 para gastar. Mas eu só tenho 10 para pagar. Então isso não podia ter acontecido. Então tem gastos para mais e dinheiro para pagar muito de menos. Aí cabe um projeto, né, prefeito? E aí o que acontece? A gente, graças a Deus, tem muitas pessoas do futebol, mas também temos corredores, temos o pessoal do vôlei, temos o pessoal do basquete, temos o pessoal das danças, do boxe, do skate, de tantas práticas esportivas que também precisam ser atendidos e olhados. Nós temos talentos que precisam, às vezes, de um incentivo para ir para fora, para competir. E a prefeitura tem que ampará-los, sim, tem que ajudar, porque o nosso nome está sendo também levado positivamente para fora. Não sei se você sabe, a secretária de Estado do Esporte é uma coronel, mulher, Coronel Helena. Eu sou contemporânea dela da Academia de Polícia e nós estamos agendando com ela a reunião em São Paulo para buscar todos esses projetos que o governo já atende os municípios, que vão atrás, que a gente sabe, né? E vamos trazê-los também para cá. O esporte de Itapeva, eu sei porque eu tenho filhas que sempre estiveram também aí praticando os esportes municipais e a gente vê, assim, como você bem disse no começo, bastante ênfase para o futebol, para o futsal, que tem que ser valorizado também, mas a gente precisa ter um olhar para o atletismo. Eu sou professora de educação física, então a gente precisa ter esse olhar para todos os esportes realmente. E outra, não pensar só na zona urbana, lembrar das áreas rurais, porque como que um jovem lá da Caputera vem para fazer uma prática desportiva aqui na cidade? É muito mais complexo, é mais difícil. Então a gente tem que favorecer que também na zona rural a gente tenha o atendimento e a possibilidade do esporte chegar, assim como a cultura, com cursos. Então assim, a gente tem bastante coisa para fazer e o nosso secretário, que é o Ronaldo, uma pessoa muito capaz, professor de educação física, ele é muito da área da natação, então é legal porque a gente já muda o foco também, né? Por que não? Nós temos o espaço da Sengel, que é muito subutilizado, não é da prefeitura, mas está incomodado com a prefeitura. Então a gente precisa mexer esse esporte realmente, que tem um orçamento anual muito pequenininho. Mas sabe, esse orçamento foi deixado muito pequenininho, por isso a gente tem que correr atrás dessas verbas externas. É isso que eu ia dizer. Todas essas modalidades que o governo do estado coloca à disposição de todos os municípios para que eles disponibilizem atletas para participar, tem recurso do estado para locomoção, para estadia, para alimentação, para quadras,
não é? Então fazer uma quadra lá na Caputera, uma quadra. Nós temos aqui em Ribeirão Branco, escola da zona rural, que é muito mais estruturada do que da cidade, não é? Agora precisa realmente ter projetos, Sim. né? Então cabe ao Ronaldo, não é? Nós temos lá um funcionário de carreira, como é o nome, Lica? Eu esqueço o nome dele, Nando Banjo, alguma coisa. Enfim, Silvano Lango. Ele conhece como na palma da mão, ele sabe o projeto que precisa. Aliás, ele já tem projetos, viu? A Sabesp aqui foi liberada para a prefeitura e esse funcionário já tem projetos para abrigar vôlei, mas tem toda uma técnica, a altura parece que da Sabesp não serve, mas teria que usar a CCE, mas o futebol pode ser usado aqui. Então há que se chamar essas pessoas que podem nos ensinar para poder trazer o recurso. Não importa se o orçamento é pequeno, na verdade, não é? Importa sim que vai correr atrás para buscar. Pedir não é pecado, mas a gente tem que levar o pedido embasado, sim, com projeto, porque senão só um pedido. Mas vai ver sua colega, coronel, já leva os projetos, pede a mais, né, para conseguir menos, né? Eu tenho absoluta certeza que a prefeita Adriana Duque, ela vai dar conta de trazer muito recurso para Itapeva, não é? Amém. E não importa o orçamento, né? O orçamento realmente é um orçamento. Por falando em orçamento, prefeito, quanto ficou de dívida? Nós vimos um post seu falando de notas fiscais que estão aparecendo todo dia, não é? E que qual é o valor que isso está despendendo para a sua administração e que não tem fundo para pagar? Quando a antiga gestão dizia, vou deixar dinheiro em caixa... Deixou. Mas quanto de dívida ela deixou? Mas deixou muito menos do que teria de dívida para pagar. Tem esses números? A gente já está numa casa, não sei se eu falo, mas tem ou se eu choro. Eu não sei se eu falo ou se eu choro. A gente já está na casa de 18 milhões de dívida. E fora o que deixou no caixa? Não, deixou no caixa 9,5, mas já foi gasto e ainda tem 18 para pagar. Tá. Então a negociação... E aí o que é importante? Esses 18, de onde vai sair? De onde vai sair? Primeiro da negociação, que isso me lembra Mário Covas, né? Mário Covas pegou um governo do estado endividado, ele chamou cada credor e negociou. E aí, isso aqui são valores robustos, né? São. É difícil você negociar com uma empresa que tem bastante para receber e eles também têm os encargos deles para pagar. Claro. Né? Então, assim, é bastante. E quando a gente entra no nosso orçamento de 2025, porque tem que honrar as dívidas que agora a gente, daqui para frente, está fazendo. E qual é a estratégia? A estratégia é tentar honrar essas dívidas e organizar esses pagamentos. Porque não dá simplesmente para você falar que não vai pagar, porque senão muitos desses que estão esperando receber são setores primordiais para o nosso atendimento, como, por exemplo, a locação de ambulâncias. Por exemplo. Como, por exemplo, o ônibus municipal, que está rodando aí. Senão vai parar amanhã. E aí para o ônibus e como é que a gente faz? Não, entendeu? Aí eu tenho absoluta certeza que a prefeita, com a energia que ela tá, não é? Porque tá energizada, tá jogando esperança para todos nós. Ela vai até o governador e vai trazer ambulâncias novas. Sim. Vai consertar a ambulância como já fez. Já fizemos. Né? Eu digo que fica com a boca aberta lá de eterno, quer dizer, para consertar. Então, é não fazer só o paliativo, não é continuar alugando. E eu tenho absoluta certeza. A locação é para ser uma exceção. Os veículos estão em uso e surgiu mais uma emergência. Aí é ok. Não pode ser o regular. Não. Né? Não dá para ser o regular, o do dia a dia, não dá. Então tá aí, ó, a prefeita vai dar a mensagem final, nós temos outras questões, mas nós voltaremos aqui e a prefeita está ficando realmente, como sempre teve, o espaço aberto nas 3 emissoras de rádio do Grupo Cristal de Comunicação para que ela possa falar com vocês. Hoje, nosso objetivo aqui foi exatamente trazer para ela alternativas e nós trouxemos, dentre elas, o café da manhã com a prefeita.
não é? Para que ela possa analisar com os assessores dela a possibilidade dela começar uma semana já colocando, através das emissoras de rádio, uma agenda semanal, né? Bem como abrir para seus secretários a participação no Grupo Cristal de Comunicação sobre as ações que estão em andamento nas secretarias, porque é exatamente essa a grande missão da nossa emissora de rádio. Primeiro, levar alegria, música e informação. É constitucional que a Prefeitura, a Câmara de Vereadores deem transparência para seus atos, não é? Então é quase que uma imposição. Quando a prefeita abre o quanto ela deve, ela, prefeitura, deve para fornecedores, ela está cumprindo um quesito constitucional, não é? E nós vamos ficar aqui torcendo para que a prefeita consiga, porque todos nós moramos aqui, amamos a nossa terra e queremos que ela dê certo. Essa gestão, ela tem um propósito, né? Eu sempre falei isso e continuo dizendo, é um propósito de Deus realmente. A gente tomar pé de tudo que está acontecendo, houve uma transição muito en passant, eu creio, não dava para a gente cobrar mais do que estava sendo feito, porque a gente estava recebendo, né? Quando você recebe, você não dá para você ficar cobrando. Você agradece o que vem para a gente. Não é? E aí, quando nós entramos a partir do dia 1, ali, dia 2, efetivamente, trabalhando aqui, pegando as questões administrativas, a gente foi vendo o tamanho do problema, mas eu adoro um problema. É um desafio. Né? Porque eu não precisava ter entrado nessa situação, eu entrei realmente porque eu creio que é da vontade de Deus a gente fazer a diferença nessa cidade, a gente transformar Itapeva, fazer Itapeva florir, fazer Itapeva progredir. Essa cidade tem tudo para dar certo, tem trabalhadores, tem cidadãos que querem que Itapeva dê certo, tem pessoas comprometidas, assim como o Grupo Cristal, com a comunicação, e essa é uma tônica da nossa gestão, comunicar. Por isso eu sempre falo, ouçam da voz da prefeita, da boca dos secretários, as verdadeiras questões que estão sendo executadas para o bem da nossa cidade, né? Então a gente crê que será um ano austero, um ano difícil, mas um ano onde a gente vai ter que colocar essa casa em ordem e fazer um planejamento da sequência até o final da nossa gestão lá em 2028, sob as bênçãos de Deus, para a gente poder realmente colocar Itapeva no lugar dela. Amém. São todas as questões relativas a todas as secretarias. A saúde não é mais importante que a educação, que não é mais importante que a obras, que não é mais importante que a agricultura. É uma família. É igual quando a gente tem vários filhos. A mãe não pode gostar mais de um e esquecer o outro. Nós temos que olhar para todas as secretarias, porque todas as secretarias globalmente atendem a todos os cidadãos de alguma forma, em algum momento. Então, por isso, a nossa equipe está extremamente empenhada. São jornadas de trabalho de 10, 12, 13 horas que nós já fizemos aqui. E no dia seguinte tem mais 10, 12, 13 horas de trabalho para botar essa cidade em ordem. Eu agradeço, eu peço a compreensão, sim, daquelas pessoas que às vezes estão muito ansiosas por uma questão, mas que, como já foi dito aqui, há anos está parada. E agora a gente precisa colocar tudo no seu devido lugar e vamos ajeitando dessa forma. Temos uma reunião, só para concluir, que eu acho que não podemos perder essa informação, sobre a duplicação da SP-258 do trecho de Capão a Itararé. Tem alguns dispositivos que eles chamam, que são as travessias, em alguns pontos importantes, pontos de muitos acidentes fatais, pontos sensíveis dessa rodovia. Hoje de manhã, mais cedo, eu estava transitando por esses pontos e já vendo o futuro planejamento, não para daqui 2, daqui 4 anos, mas para daqui muitos mais anos, que vai atender um crescimento que essa cidade vai ter, que vai chegar nesses lugares. Então a gente já tem que prever lá na frente, para que esse trabalho que vai ser executado e já está contratado, está acontecendo, mas que a gente possa fazer de uma forma eficiente agora,
para lá na frente a gente está colhendo mais frutos dessas benfeitorias que são muito caras para o governo do estado e tem que ser bem pensadas hoje para a execução que virá mais adiante. Por exemplo? A saída lá da Maringá de todos os caminhões, a gente fez o trecho, que advém de Nova Campina, de Ribeirão, para não passar por dentro da cidade, para que a gente consiga cortar e sair lá perto do KM 29, alguma coisa lá, que hoje é uma estradinha de terra, que não permite o acesso de caminhões pesados, mas a gente liberaria todo o trânsito lá do Jardim Maringá, do posto Esplanada, sem passar pela cidade e deixando a cidade para o trânsito dela regular e não de grandes carretas que são necessárias, são importantes, mas a gente precisa melhorar a mobilidade urbana e ali, se vai ser alargado através da duplicação, por que não um dispositivo para circular esses grandes caminhões por ali? É uma proposta ousada, mas isso compete ao governo do estado. Não. Essa proposta que a prefeita está levantando, eu acompanhei muito de perto. Eu gostaria de aproveitar, sim, este momento. Já está prevista a duplicação até Itararé. Basta ter 5.000 veículos dia, né? Já está contratado isto. O dinheiro tem também, porque virá da Castelo Branco, que é o filé mignon, para o osso, que é a nossa região. Essa vicinal que a prefeita está se referindo é uma vicinal que vai tirar todos os caminhões ali pelo Jardim Maringá e saindo já na SP 258. Não vai passar pela cidade. E já tem um projeto do DR já no governo do estado. É um pedido da prefeita maravilhoso. Ela terá força para dar continuidade. Por quê? Existem as reuniões que são chamadas de reequilíbrio. O Espada Fora sabe disso. O Espada Fora, que esteve com a prefeita hoje caminhando na rodovia, ele sabe que as concessionárias, quando atrasam qualquer obra de arte, qualquer segurança, qualquer atendimento, ela tem que fazer a reposição desse dinheiro que ela não gastou. E essa vicinal é muito pequena. Nós conseguimos com o governador Mário Covas a maior vicinal do estado de São Paulo, que é de Itapeva ao Guari, que são 72 quilômetros. Então, prefeita, muito bem, eu fico feliz da vida de saber que você está empenhada em tirar o trânsito de Itapeva e jogar para a SP 258. É uma proposta ousada, mas não é recurso do município. Não é. É uma vicinal, gente. E uma vicinal tem que ser do estado de São Paulo. Mas precisa ter empenho da gestora, junto ao governo, pedindo isso daí. Indo com o projeto, com a ideia, com o desenho do que está para ser feito, né? Porque também se a gente ficar aqui sentadinho, nada vai acontecer. O DR, quando existia, né, na época, nós temos só 2 estradas de terra SPs no estado de São Paulo. Uma vai para Itaberá, outra vai para Riversul. E já tem obra de arte, já no trecho. Por quê? Porque tinham pontes para dar e naquela época foi conseguido a ponte. Não é? O governador Mário Covas de novo deu a ponte. Então a ponte está jogada lá no ar. Então são 3 pedidos de estrada principais que a prefeita com certeza vai trabalhar. É a SP para Itaberá, que ficou abandonada, sozinha, sem nenhuma concessionária, um descuido do prefeito e do deputado da época, que foi o último, e para Riversul, e esta que a prefeita nomeou aqui, que realmente tira o trânsito pesado de Itapeva. Eu estou muito feliz de ver que a prefeita está preocupada com isso. Eu posso dizer isso porque eu abençoo isso tudo, né? Eu acompanhei isso tudo. Então eu fico totalmente à vontade para falar para vocês que é isso aí, viu? A prefeita tem força política, ela tem que usar, não é? É uma força que, se ela não colocar à disposição da cidade, fica perdida. Mas nós temos visto a prefeita energizada, não é? E passando energia para todo mundo. Amém, é isso mesmo. Então vamos que vamos juntos, não é? Até a hora que Deus comandar esse processo, porque, como diz a prefeita Coronel Duque, é divino. Amém. Certo? Amém. Obrigada. Eu falo muito para a equipe.
a gente não está aqui reclamando. Nós estamos constatando muitos problemas, planejando o seu desenrolar para a gente poder consertar tudo isso e tocar. E daqui para cima, daqui para frente, né? Frente. O que passou, passou. Sempre, né? sempre. A prefeita tem um orçamento bonito, ela tem uma cabeça boa, ela tem uma formação de gestão maravilhosa. Nós temos que acreditar. E principalmente, Terezinha, a gente tem que ter responsabilidade com dinheiro e, sobretudo, com as pessoas. E, sobretudo, sem dinheiro. Também. Tem que fazer o dinheiro. Então, por isso que a gente precisa respeitar o que está aí, né? Mas para poder trazer qualidade de vida para todo mundo, né? Amém. Amém. É isso aí. Tá certo. Deus abençoe.